Olá pessoal, bom dia primeiro ano, espero que todos estejam bem. Chegamos à semana 2 do nosso PET, né? Essa semana a gente vai dar continuidade ao tema propriedades da matéria e, nessa semana vamos dar ênfase à densidade, né? E solubilidade. Então, propriedades da matéria, ela se divide dessa maneira que mostra o desenho. Então tem as propriedades gerais, né? E as propriedades específicas. Gerais são aquelas que todo tipo de material vai ter. E a específica vai ser dividida aí entre 4 tipos de propriedades específicas. Que são as organolépticas, que diz respeito aos sentidos, né? Ao cheiro, ao olfato, ao paladar. As químicas, né? Que são as propriedades que diz respeito às transformações químicas, como aí no caso as propriedades como igual tem substâncias corrosivas, substâncias que são combustíveis. Então são substâncias que participam de alguma forma de transformações químicas. Então tem as propriedades aí físicas, que são as que nós já até estudamos na primeira semana e que a gente vai dar continuidade essa semana, que é densidade e solubilidade. Tem aí as propriedades também, a temperatura de fusão e ebulição, que a gente já viu na primeira semana do PET. Então, tem as funcionais também, que são diz respeito às classes, às funções, né? Que se dividem em várias. Tem os ácidos, tem as bases, tem os sais, tem os óxidos. Então vocês vão ver mais à frente lá, no final do primeiro ano para frente. Então, quando a gente fala de propriedades específicas físicas, a densidade ela é representada por essa forma massa pelo volume e é o quociente entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. Então aí é m sobre v, que é a forma para calcular a densidade. Então ela serve para a gente notar, por isso que às vezes um líquido ele vai ficar sobre outro, por exemplo, a água e o óleo, né? Então, na realidade, o óleo, a densidade é menor do que da água. Então, a densidade da água aí é 1 centímetro cúbico por ml, né? Então, no caso, é 1 grama por centímetro cúbico, né? Centímetro cúbico é a mesma coisa de que 1 ml, mesma coisa. Então, a densidade ela vai servir para essa utilidade aí. Então, substâncias maiores densidade ficarão na parte inferior, né? Substâncias de menor densidade ficarão na parte superior do recipiente. Então, nesse caso aqui, nesse tubo aqui, por exemplo, essa F ela tem a densidade maior que todas, né? E a substância representada pela letra A é a substância que tem menor densidade, por isso que ela fica, no caso, na parte superior aí desse tubo, dentre essas substâncias mencionadas. Nesse exemplo desse desenho com essa bolinha aqui, a gente nota que a densidade dela é 1 grama por centímetro cúbico. Vamos supor que é a densidade da água, né? Mesmo valor. Então, dentro do líquido, então, aí foi dado 3 líquidos. Então, o que vai significar? Como no primeiro aí, ela ficou na parte de cima, significa que a densidade desse líquido aí é maior do que a densidade dessa bolinha. No caso, é maior do que 1, né? Então, na realidade, ela ficou na parte superior do líquido. No segundo desenho, ela não ficou nem no fundo e nem na parte superior. Ela ficou no meio do líquido, né? Então, significa que a densidade do líquido e dessa bolinha é a mesma coisa. Então, no caso, é 1 grama por centímetro cúbico. E no terceiro desenho, a gente nota que ela foi lá para o fundo, né? Então, ela ficou no fundo do líquido. Então, ela afundou. Nesse caso, a gente nota que a densidade da
bolinha é maior do que a densidade do líquido. Então, a propriedade física densidade, ela é utilizada para resolver essas situações, desse caso de um líquido flutuar sobre o outro aí, ou no caso afundar, beleza? A outra propriedade que a gente vai ver essa semana é a solubilidade, que é a quantidade máxima de certo soluto capaz de se dissolver numa dada substância, né? Então, na realidade, num solvente é a quantidade máxima que um soluto vai dissolver em uma quantidade de solvente. Então, num líquido. Então, por exemplo, você vai pegar um copo com água para ser adoçada com açúcar. Então, você vai colocando açúcar e vai mexendo. Vai chegar um certo ponto que você vai ver que não tem como, assim, sempre vai sobrar açúcar no fundo. Mesmo que você mexa, esse açúcar não derrete. Por quê? Porque já atingiu a quantidade máxima de solubilidade daquela quantidade de água, né? Então, quando atinge essa quantidade, aí no caso vai sobrar soluto no copo, né? E a gente vai classificar essa substância de acordo com essa quantidade de soluto que vai sobrar. Ela vai ser, se a quantidade de soluto for menor que a quantidade, que a solubilidade daquele líquido, naquela determinada temperatura, se for menor, ela vai ser uma solução insaturada. Então, é como se fosse, no caso, se fosse adoçar um suco, ele vai ficar azedo. Então, você não colocou o suficiente para adoçar. Então, vai ficar mais ou menos dessa forma para vocês entenderem. Então, se você colocar a quantidade certa, então, geralmente, essa solubilidade ela vai vir ou em gráfico ou em tabela. Se ela vier em gráfico, ela vai ser um pouquinho mais complicada, mas não é nada impossível de ser identificado, não. Então, por exemplo, aqui, ó, a quantidade máxima de cloreto de potássio, que se dissolve em 100 ml de água, a temperatura ambiente é 20 graus Celsius. E é de 34 gramas, né? Então, dizemos então que a solubilidade desse cloreto de potássio é 34 gramas por ml de água a 20 graus Celsius. Então, aqui mostra o gráfico ao lado esquerdo. Então, por exemplo, se eu for pegar a uma temperatura de 40 graus, qual é a quantidade máxima que ele vai poder dissolver? Então, você vai observar aqui, ao jogar no gráfico, você nota que vai ficar entre 80 e 100. Então, vamos mais ou menos 90, né? Então, a gente pode falar o seguinte, que a 40 graus Celsius, a quantidade máxima que eu posso dissolver em 100 ml de potássio aí, no caso, vai ser 90 gramas por 100 ml de água, viu? Então, quando vem a tabela já é mais fácil de ser identificada, né? Porque vem a temperatura, vem a solubilidade, você já observa aí linha por linha para ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, esse cloreto de potássio aí, a temperatura de 20 graus Celsius é 34 gramas por 100 ml de água. Então, se eu colocar apenas 12 gramas, essa solução vai ficar insaturada. Por quê? Não atingiu o coeficiente de solubilidade. Então, eu coloquei menos soluto que ela suporta, né? Que ela suporta para dissolver. Se caso eu colocar mais, se eu colocar apenas os 34, a solução vai ficar saturada, vai ficar no nível. Então, coloquei a quantidade de coeficiente. O soluto é igual à quantidade certa do coeficiente de solubilidade. Aí vai ficar saturada. Se eu colocar acima de 34 gramas, a solução já vai ficar super saturada ou saturada com corpo de fundo. Então, se por exemplo, se eu colocar apenas 36 gramas, ela vai ficar saturada com corpo de fundo. Se eu colocar acima disso, uma quantidade maior, já vai ser uma solução super saturada. Beleza? Então, a gente vai voltar aqui no PET, né? Voltar aqui no PET para a gente ver as atividades dessa semana. Então, da semana 2. Então, aqui no início do PET tem um trecho, uma leitura que vocês podem fazer. Vai falar um pouquinho do que eu já falei, mas é bom você dar uma lida. Então, aqui as propriedades organolépticas, que diz respeito aos nossos sentidos.
as propriedades químicas, né? São aquelas relacionadas às transformações químicas, como já foi dito, né? Quando comparada com outras substâncias. Uma substância, por exemplo, pode ser, então aqui o que eu acabei de falar, ó. Tem substâncias que são combustíveis, o álcool, a gasolina, o gás, então o óleo diesel. Então são substâncias que têm, elas são classificadas com propriedade química de combustível. Por quê? Ela reage, né? Vai reagir com o oxigênio e vai produzir aí, né? Então aí ela tem essa capacidade de reagir com o oxigênio e liberar energia. Então todos os combustíveis têm essa propriedade aí específica. Então pode ser oxidável, pode ser explosível, corrosivo, efervescente. Então cada uma dessas classificações vai entrar aí com propriedade química. As físicas nós já acabamos de falar, né? Que é propriedade, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade. Então é bom vocês fazerem uma leitura desse início aqui, que antecede aí as atividades. Então aqui está a forma da densidade, massa por volume. Então por que os objetos flutuam, né? A solubilidade também, que foi falado lá anteriormente. O que vai ser dissolvido é o soluto. O que dissolve esse soluto é chamado solvente. Então, vocês façam a leitura desse início aí para uma melhor compreensão, beleza? Então, nas atividades, a primeira atividade fala o seguinte: cita alguns materiais, álcool, gasolina, óleo diesel e gás de cozinha. Está perguntando que relaciona uma propriedade específica que seja comum a todos. Eu acabei de falar isso agora, né? Então, a questão dos combustíveis, são combustíveis. Então, por que são combustíveis? Então, o que especifica eles aí, né? Aqui está querendo para indicar as propriedades, a letra B, as propriedades específicas, né? Que podem ser utilizadas para diferenciar. Então, o que foi que vai diferenciar eles? Qualquer uma daquelas propriedades específicas estudadas lá anteriormente vai diferenciar eles aí. Na 2 diz respeito aqui à questão também do solubilidade, viu? Então, vocês vão... tem algumas substâncias que quando você, no caso da água, se você diminuir a temperatura, a solubilidade também vai diminuir. Então, vocês vão ler e marcar a opção correta na número 2. A número 3 é uma questão que diz respeito aí à questão da densidade, viu? Então, foi citado aqui alguns materiais com as suas densidades. E aqui não cita a densidade da água, mas é 1 grama, né, por centímetro cúbico, quem tiver esquecido. Então, como é que está querendo saber qual desses materiais que vai flutuar na água. Então, para flutuar tem que ter a densidade menor que a da água, beleza? Então, vocês vão olhar e marcar a opção correta. Na número 4, é uma questão que diz respeito aqui à questão também de proporcionalidade, né? Então, da solubilidade desses materiais. Então, o que acontece? Aqui fala que 12,5 gramas se dissolve em 100 ml. E pede para saber qual dessas quantidades que está nesses tubos que vai se dissolver ou se vai formar corpo de fundo, né? Só que o que acontece? Foi dado apenas 20 ml de água. E aqui foi falado que 12,5 gramas dissolve em 100 ml. Então vocês vão ter que fazer uma regrinha de 3 aí, né? 12,5 está para 100, x está para 20 para saber qual é a quantidade, qual vai ser o coeficiente em 20 ml. Quando você descobrir esse coeficiente, então faz a regrinha de 3, simples, 12,5 está para 100, x está para 20. Então multiplica em cruz, vocês vão descobrir o valor de x, que é o que? O coeficiente de solubilidade desse material em 20 ml de água. Descobrindo isso, você vai saber que o que tiver a mais aqui no tubo, qual dos tubos tiver a mais que esse valor, vai ser os que vai sobrar solução saturada, né, com fase sólida, né? Então faz essa continha aí e marca a opção correta. Essa questão número 5 é uma questão que envolve aqui para provar se um ourives agiu corretamente ou não. Essa questão eu vou resolver para vocês, beleza? Então, vamos passar para ela aqui.
Então, o que que fala? Então, foi dado 40 gramas de ouro, né? Para fazer uma pulseira. Que, na realidade, a pessoa queria 40, que a pulseira tivesse as 40 gramas, né? Fosse 80% de ouro e 20 de cobre. O cobre ele ia colocar, no caso. Então, aí só que depois de pronta, a pessoa levou a corrente para saber, né? Foi medido o volume dela, deu 3,5 centímetros cúbicos. Então tá para saber se realmente utilizou as 40 gramas de ouro que a pessoa deu ou não. Então o que a gente faz? Primeiro, foi utilizado nós precisamos calcular qual foi a quantidade de cobre utilizada, né? Se era 40 gramas e foi dado para colocar de ouro, 20 que corresponde a 80%, então que quantidade de grama eu vou colocar de cobre que corresponde a 20? Então, utiliza a regrinha de 3 simples. Então, 40 está para 80, x está para 20. Então, multipliquei em cruz. 40 vezes 20 dividido por 80. Então, aqui encontrei que esses 20%, que seria o correto, tinha que ser 10 gramas de cobre que seria utilizado. Então, a massa do cobre 10 e a massa do ouro 40. Então, na realidade, agora nós vamos para a densidade de cada um. A densidade do ouro aqui, 40 sobre 20, que vai dar 2 centímetros cúbicos. E a densidade do cobre, 10 por 10, que vai dar 1 centímetro cúbico. Somando os dois volumes dos dois aqui, ó, eu encontrei o quê? 3 centímetros cúbicos. Então, na realidade, esse ourives ele agiu de má fé e não utilizou as 40 gramas de ouro que a pessoa deu. Então, na realidade, ele não foi honesto, beleza? Então, a número 5 está pronta para vocês. Vocês vão fazer a atividade, viu? Faça a atividade e me envie.